Mãe perde a memória e filha trama plano chocante para tirá-la de casa. Isabela nunca imaginou que sua vida se transformaria em um pesadelo tão rápido. Um dia, tudo parecia normal. O cheiro de café fresco pela manhã, a risada de Sofia ilumina a casa. Mas em um instante, essa normalidade desmoronou. Um acidente bizarro e sua mãe, a fortaleza que sempre a protegeu, ficou sem memória. As lembranças amorosas que Isabela carregava foram engolidas em um vácuo, como se nunca tivessem existido. Quando Sofia acordou, ela não sabia quem Isabela era. O mundo ao redor se tornou um lugar estranho e frio, mais uma vez. A conexão que faziam, agora, se sentia mais como um fio solto em um universo caótico. Os primeiros dias foram de confusão. Isabela se viu lutando para acender a chama do amor que por um instante parecia apagada. Sofia chamava Isabela de menina estranha e esse rótulo penetrava fundo em seu coração. O mais perturbador era ver sua mãe, uma estranha que vagava pela casa, sem história, sem lembranças, quase sem emoção. Os ecos de uma vida familiar que antes a confortavam agora eram sombras que a faziam se sentir perdida. Num momento de desespero, enquanto revirava as coisas em busca de respostas, Isabela encontrou um caderno escondido em uma caixa velha no sótão. As páginas estavam repletas de anotações, mistérios que pareciam cada vez mais pesados. Entre as palavras embaralhadas, ela descobriu uma referência a um crime não resolvido que assombrava sua família. Uma menção a um tal incidente do lago, um segredo que nunca deveria ter vindo à tona. O nó na garganta se apertou. A reputação que sempre protegeram poderia ser destruída. E Isabela percebeu que, de alguma forma, Sofia estava envolvida. Com essa nova descoberta, um plano terrível começou a se formar na mente de Isabela. Se Sofia não tinha lembranças, talvez ela pudesse, simplesmente, desaparecer. Era uma ideia controversa, mas a urgência por controle sobre sua própria vida a empurrava para um caminho obscuro. Por que manter alguém que se tornou uma estranha? Para onde, afinal, levaria uma mãe que não a reconhecia mais? O desespero extinguia qualquer indício de compaixão que ainda restava. As semanas passaram e flashes de memória começaram a surgir em Sofia. Uma risada, uma música, uma fotografia amarelada na estante que parecia falar com ela. Tudo isso fez a dúvida assombrar Isabela. E, se sua mãe começasse a lembrar, a buscar por respostas, o épico embate entre o que era amor e o que se tornara uma estranha luta por poder e controle se intensificava. Isabela se viu em uma encruzilhada. Platônicas memórias bipolares e um crime que poderia consumir tudo. A linha entre amor e ódio se tornava cada vez mais tênue. O que fazer agora? Seguir seu plano e se libertar desse novo ciclo ou tentar resgatar sua mãe? Essa figura que já foi seu pilar. As perguntas ecoavam como um chamado para a ação. Com o coração na boca e a mente em turbilhão, ela se preparava para o que estava por vir, sem saber até onde estava disposta a ir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela se sentou no sofá, o olhar perdido em um infinito de incertezas. As memórias de sua mãe flutuavam em sua mente, ecos de risadas e abraços que pareciam tão distantes, como o som da chuva ao longe. Mas naquela tarde, enquanto a luz do sol filtrava pelas cortinas, algo estava prestes a mudar. Sofia estava na cozinha, mexendo em uma panela. Uma música antiga tocava ao fundo. Isabela sentiu um puxão no coração. Era uma melodia que havia marcado os dias felizes da infância. E por um momento, um lampejo de esperança passou por sua mente. E se sua mãe começasse a lembrar?
Nesse instante, algo estremeceu dentro da casa. Um barulho forte como se o mundo estivesse sendo despedaçado. Ecoou e fez o chão tremer. Isabela saltou, a adrenalina disparando em suas veias. O tombo desorientou tudo novamente. O riso se transformou em grito e a música parou abruptamente. Correu em direção à cozinha. Sofia! Gritou, mas sua voz parecia distante, perdida no caos. Quando chegou lá, o que viu fez seu coração parar. A cozinha estava em desordem. E Sofia estava de pé, com um olhar vazio, perdida em um transe profundo. No meio daquela confusão, uma caixa de fotos caíra do armário. As imagens espalhadas pelo chão foram como facadas nos sentimentos de Isabela. Cada foto era uma ferida aberta, mas o que a deixou em estado de choque foi a que estava bem na frente dela. Uma revelação devastadora. Focou na imagem de uma mulher, de olhos que eram idênticos aos de Sofia, abraçada a um homem sorridente. A legenda, escrita em letras grandes, dizia: "Um dia feliz de família, o último antes do acidente." Mas o que a deixara em estado de paralisia foi o nome assinado embaixo: Clara, a mãe de Sofia, a mãe que Isabela achava que não existia mais. Um nó se formou em sua garganta. Como podia isso? Clara, a ausente, a que todos estavam sempre dizendo que havia partido. Mas ali estava ela, viva em retratos. E uma sensação perturbadora começou a crescer. Se Clara ainda estava viva, o que havia acontecido de verdade? As lembranças de Sofia, sua condição, tudo isso era um engano? 1001 perguntas se aglomeravam. Mas a mais poderosa delas era: o que Isabela realmente sabia sobre sua própria família? Num frenesi, pegou a foto e gritou: "Sofia, olha isso! Quem é essa mulher?" Mas a expressão de Sofia não mudou. Ela apenas balançou a cabeça, como se estivesse presa entre dois mundos. Isabela estava em um labirinto de confusão. De repente, o telefone tocou. O barulho a fez saltar. O medo se apoderou dela ao ver que a chamada era de um número desconhecido. Mas havia algo quase urgentemente familiar. A tensão no ar cresceu e mesmo assim ela atendeu, a respiração suspensa. "Olá, Isabela." A voz na outra ponta soou estranha, mas havia algo inquietante. "Precisamos falar sobre Sofia. Não a deixe sozinha." Um frio percorreu sua espinha. O que isso significava? A realidade de sua mãe se tornava uma sombra. E a ligação sussurrava segredos que não estavam prontos para serem ouvidos. Isabela percebeu, naquele instante, que a descida ao abismo estava apenas começando. E a pergunta ressoava em sua mente: quem realmente era sua mãe e que mais segredos poderiam ser revelados? Isabela respirou fundo, o coração pulsando rápido, enquanto a voz do desconhecido ainda ecoava em sua mente. Precisamos falar sobre Sofia. O medo se misturava à confusão e às perguntas. Quem era aquela pessoa? E o que mais poderia estar escondido? Ela olhou para a foto de Clara, espalhada no chão. Seus olhos um turbilhão de emoção. O que havia acontecido? O barulho do telefone parecia distante agora. Sofia continuava ali, parada, como se não estivesse presente. Isabela se aproximou dela, atenta. "Sofia, você tem que me ouvir." Mas a expressão de sua mãe se transformou em algo ainda mais perturbador. De repente, Sofia parecia ter um lampejo de lucidez, os olhos fixos de forma intensa em Isabela. "Isabela, a luz. Eu vi uma luz." O que isso significava? Era uma memória nova? A esperança começou a inundar o peito de Isabela, mas logo foi dissolvida por um grito. Um estrondo forte ecoou pela casa, vindo do andar de cima. O teto parecia querer desmoronar. "O que foi isso?" Isabela exclamou, seu corpo se inundando de adrenalina. Ela não tinha tempo a perder. "Sofia, venha comigo." As duas correram em direção à escada, a confusão reinando em seus corações. A casa estava envolta em um ar tenso.
como se tudo estivesse à beira de um colapso. Isabela pôde sentir o peito apertar. Cada passo carregava um peso. Chegaram ao corredor e ouviram ruídos, quase como se alguém estivesse roncando, seguido de uma respiração ofegante. Quando Isabela abriu a porta do quarto, o cenário que encontrou a paralisou. No centro da cama, um homem desconhecido estava deitado, seus olhos fechados, uma expressão de dor no rosto. Junto dele, uma caixa de documentos antigos estava aberta, suas páginas espalhadas pelo chão. Um caderno preso em sua mão flutuava entre a consciência e a escuridão. Quem é você? Isabela perguntou, a voz soando frágil, mas determinada. O homem abriu os olhos lentamente. Isabela, ele chamou com uma voz familiar, mas desgastada, como se um eco de tempos perdidos estivesse ali. Você me conhece? A mente dela girava. Como ele sabia seu nome? Ele forçou um sorriso. Eu sou seu pai. A revelação a atingiu como um tranco violento. O mundo desabou em torno de Isabela. Ela mal conhecia esse homem. Sempre ouvira falar dele como se tivesse desaparecido, como se nunca tivesse existido. Mas ali estava ele, respirando, vivo. Pai. A palavra saiu quase em um sussurro. Você nunca me disse que ele estava vivo. Enquanto ela processava a intensidade daquela nova realidade, Sofia ficou atrás dela, confusa. Isabela, quem é ele? Isabela olhou para Sofia e depois de volta para o homem. A conexão entre eles parecia vibrar no ar, como se o destino estivesse pressionando suas mãos ao mesmo tempo. E então, uma sombra cruzou o olhar do homem. Sofia não deve saber, não ainda. As palavras provocaram um calafrio na espinha de Isabela. O que você quer dizer com isso? A sensação de que havia uma camada a mais na história começava a se formar. Há segredos que precisam ser mantidos. O incidente. Ele hesitou, o silêncio pesado entre eles. Você precisa ter cuidado. Eles estão vindo. A frase ficou flutuando no ar, como uma tempestade não anunciada. Quem eram eles? O que havia acontecido? O que mais estava escondido? Num turbilhão de emoções, ela sentiu que a vida que conhecia estava se desmantelando. O tempo parecia parar, enquanto novos mistérios ferviam na superfície. As peças do quebra-cabeça estavam se reunindo. Mas a imagem que começava a se formar era mais sombria do que Isabela poderia imaginar. Nesse momento, ela percebeu que todas as verdades prévias eram apenas camadas de mentiras. Pai, o que você está escondendo? A pergunta pairou, ecoando no silêncio pesado da casa. E a resposta se transformou em um novo mistério que Isabela teria que enfrentar. Isabela respirou fundo, enquanto a pergunta que acabara de fazer flutuava no ar. Pai, o que você está escondendo? O olhar do homem se apagou, e uma sombra de pavor atravessou seu rosto. Isabela, ele começou, a voz trêmula. Não podemos falar aqui. O tom que dizia sugeria que as palavras que estavam por vir poderiam derrubar o que restava de sua frágil realidade. A tensão da sala aumentou, cada segundo se arrastando como um peso. Sofia, ainda atrás de Isabela, parecia se perder na confusão. Quem é esse homem? Por que você está tão assustada, Isabela? A voz dela estava bagunçada, entre o medo e a confusão. Você precisa ir, o homem disse, esforçando-se para se levantar. Mas ele estava fraco, o rosto pálido, como se estivesse à beira de desmaiar. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Antes que Isabela pudesse perguntar mais, um barulho estrondoso ecoou na casa, como um rugido vindo do chão. A luz começou a piscar. As paredes pareciam se mover e Isabela estava paralisada. O homem caiu de volta na cama, as mãos tremendo. Eles estão aqui, murmurou, seus olhos se arregalando de terror. A porta da sala se abriu com um estalo violento, revelando uma figura alta. Era um homem com um olhar sombrio, os olhos escuros como breu. As sombras pareciam dançar ao seu redor. Ele não estava só.
Vinha acompanhado de um grupo de pessoas, todas com expressões frias e decididas. Procurem a menina. Não podemos deixar pistas, ordenou. Isabela sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Quem são vocês? As palavras saíram arrastadas, sufocadas pelo terror que a envolvia. O homem desconhecido encarou Isabela e o pavor se espalhou pelo rosto dela. A sua mãe não é quem você pensa. Ela tem um passado que não deve ser desenterrado, e você se meteu em algo muito maior do que pode imaginar. Sofia estava prestes a reagir, mas Isabela a segurou pela mão, o coração martelando. Vamos, precisamos sair daqui. As duas correram para o corredor, mas antes que pudessem alcançar a escada, um dos homens bloqueou o caminho. Sofia, você não deveria estar aqui, ele disse. As palavras estavam carregadas de um significado sinistro. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Nesse instante, tudo mudou. Uma mulher alta, com um olhar feroz, apareceu atrás dele. Suas feições eram inquietantemente familiares. Clara, Isabela sussurrou, o mundo ao redor parecendo desmoronar. Essa mulher era sua mãe? O que estava acontecendo? Precisamos de você, Sofia. É hora de você conhecer quem você realmente é, a mulher disse, estendendo a mão. Isabela estremeceu. Não, você não pode fazer isso. Tudo girava. Cada palavra parecia um golpe. O que significava isso? A mente dela estava em fragmentos, conectando peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Sofia, não a siga! Isabela gritou, mas Sofia parecia hipnotizada, avançando delicadamente em direção à mulher. Um brilho apagado nos olhos dela. Isabela tentou puxá-la de volta, mas Sofia foi mais rápida. Isabela, eu preciso saber. E num movimento rápido. Ia em direção à mãe. O estômago de Isabela se apertou, e antes que pudesse reagir, um grito ecoou da sala. O homem que estava na cama começou a convulsionar. Não posso deixar você, Clara! Ele gritou, olhando diretamente para a mulher. Tudo estourou como um balão. O caos tomou conta. A figura sombria subiu ao encalço de Sofia, enquanto Isabela tentava entender a cena diante dela. As revelações cruelmente desenroladas. O que realmente estava acontecendo? Ela se sentiu perdida em um labirinto de mentiras. Um estrondo ensurdecedor fez a casa tremer. Uma explosão do lado de fora. O medo invadiu tudo. Eles estão aqui. Precisamos sair agora. A mulher gritou, sua confiança ameaçada. Isabela percebeu que o tempo estava se esgotando e que tudo o que conhecia estava desmoronando. Com um último olhar para o pai, a imagem distorcida entre a lutadora e a protetora, Isabela tomou uma decisão. Sofia, venham. As duas correram em direção à saída, sem olhar para trás. Mas enquanto cruzavam a porta, uma sombra conhecida surgiu na frente delas. E foi nessa hora que a verdade mais aterrorizante de todas se revelou. A filha não era a única a guardar segredos. Clara não era apenas a mãe de Sofia, mas a chave que unia tudo. Uma verdade antiga, escondida entre memórias apagadas e promessas desfeitas, prestes a ser desenterrada. Você não pode escapar do seu destino, Isabela, a mulher fino sussurrou. E o mundo ao redor desabou mais uma vez. Enquanto a escuridão se aproximava, Isabela percebeu que sua luta estava apenas começando, e os segredos escondidos, mais violentos do que poderiam imaginar, estavam esperando para serem revelados. Isabela respirou fundo, enquanto a pergunta que acabara de fazer flutuava no ar. Pai, o que você está escondendo? O olhar do homem se apagou, e uma sombra de pavor atravessou seu rosto. Isabela, ele começou, a voz trêmula. Não podemos falar aqui. O tom em que dizia sugeria que as palavras que estavam por vir poderiam derrubar o que restava de sua frágil realidade. A tensão da sala aumentou, cada segundo se arrastando como um peso. Sofia, ainda atrás de Isabela, parecia se perder na confusão. Quem é esse homem? Por que você está tão assustada, Isabela? A voz dela estava bagunçada, entre o medo e a confusão. Você precisa ir, o homem disse,
esforçando-se para se levantar, mas ele estava fraco, o rosto pálido, como se estivesse à beira de desmaiar. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Antes que Isabela pudesse perguntar mais, um barulho estrondoso ecoou na casa, como um rugido vindo do chão. A luz começou a piscar. As paredes pareciam se mover, e Isabela estava paralisada. O homem caiu de volta na cama, as mãos tremendo. Eles estão aqui, murmurou, seus olhos se arregalando de terror. A porta da sala se abriu com um estalo violento, revelando uma figura alta. Era um homem com um olhar sombrio, os olhos escuros como breu. As sombras pareciam dançar ao seu redor. Procurem a menina. Não podemos deixar pistas, ordenou. Isabela sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Quem são vocês? As palavras saíram arrastadas, sufocadas pelo terror que a envolvia. O homem desconhecido encarou Isabela, e o pavor se espalhou pelo rosto dela. A sua mãe não é quem você pensa. Ela tem um passado que não deve ser desenterrado, e você se meteu em algo muito maior do que pode imaginar. Sofia estava prestes a reagir, mas Isabela a segurou pela mão, o coração martelando. Vamos, precisamos sair daqui. As duas correram em direção à escada, mas antes que pudessem alcançar o caminho, um dos homens bloqueou o percurso. Sofia, você não deveria estar aqui, ele disse. As palavras estavam carregadas de um significado sinistro. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Nesse instante, tudo mudou. Uma mulher alta, com um olhar feroz, apareceu atrás dele. Suas feições eram inquietantemente familiares. Clara, Isabela sussurrou, o mundo ao redor parecendo desmoronar. Essa mulher era sua mãe? O que estava acontecendo? Precisamos de você, Sofia. É hora de você conhecer quem você realmente é, a mulher disse, estendendo a mão. Isabela estremeceu. Não, você não pode fazer isso. Tudo girava. Cada palavra parecia um golpe. O que significava isso? A mente dela estava em fragmentos, conectando peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Sofia, não, não a siga, Isabela gritou. Mas Sofia parecia hipnotizada, avançando delicadamente em direção à mulher, um brilho apagado nos olhos. Isabela tentou puxá-la de volta, mas Sofia foi mais rápida. Isabela, eu preciso saber. E num movimento rápido, ia em direção à mãe. O estômago de Isabela se apertou, e antes que pudesse reagir, um grito ecoou da sala. O homem que estava na cama começou a convulsionar. Não, não posso deixar você, Clara. Ele gritou, olhando diretamente para a mulher. As luzes começaram a piscar freneticamente, e o chão tremeu. Um objeto grande caiu de uma estante, rompendo o silêncio pesado. Saiam daqui, o homem gritou, tentando proteger a cabeça. Mas ninguém se mexeu. Todos congelaram, paralisados pelas ameaças. Isabela não sabia o que fazer. O caos se instalou e a sala se transformou em um borrão de gritos e movimentos. Pai, o que está acontecendo? E então, o homem soltou uma palavra que mudou tudo. Aquele acidente não foi um acidente. Foi um acerto de contas. A verdade que envolve sua mãe é mais sombria do que você imagina. Ela não fugiu do nosso passado. Ela é parte dele. A revelação bateu como um soco em seu estômago. Isabela olhou para Sofia, que agora encarava a mãe com uma expressão que mesclava medo e expectativa. O que isso significa? Isabela perguntou, com voz trêmula. Ela não é sua mãe, o homem murmurou. A confusão tomou conta. Clara não é o que você pensa, e vocês duas não estão seguras. Um silêncio aterrorizante se instalou. Em meio a isso, o olhar de Sofia já não carregava a inocência de antes. Havia algo mais, uma busca por respostas que começava a se acender. A mãe, que sempre fora um pilar de amor, agora se apresentava como um mistério. Um nó se formou na garganta, de Isabela. E então, antes que pudesse processar tudo, Clara avançou.
como se pudesse dizer algo que Isabela não conseguia. Agora, eles vêm. Um estrondo ensurdecedor ecoou na casa, e as palavras de Clara ficaram suspensas no ar. O tempo parecia parado. A verdade estava se desenrolando sob seus pés, mas a mente de Isabela girava sem controle. Que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Não podemos ficar aqui, o homem disse, levantando-se com dificuldade. Eles estão atrás de vocês, precisamos sair agora. Isabela olhou para Sofia, agora em um estado intermediário entre crianças e adultas. Sofia, você tem que confiar em mim. Precisamos desvendar isso agora. Mas Sofia apenas balançou a cabeça, uma nova determinação brilhando em seus olhos. Eu quero saber a verdade, eu preciso entender quem eu sou. E nesse momento, a fúria de sentimentos tomou conta. Isabela percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Os segredos que haviam se acumulado como sombras, agora começavam a mostrar seus rostos. A casa que sempre foi um lar, agora se tornara um labirinto de incertezas, e a única saída poderia ser através de verdades dolorosas que estavam prestes a ser reveladas. O que mais estava em jogo? As perguntas ecoavam, e a sombra daquilo que as ameaçava se aproximava mais. Isabela respirou fundo, enquanto a pergunta que acabara de fazer flutuava no ar. Pai, o que você está escondendo? O olhar do homem se apagou, e uma sombra de pavor atravessou seu rosto. Isabela, ele começou, a voz trêmula. Não podemos falar a ti. O tom em que dizia sugeria que as palavras que estavam por vir poderiam derrubar o que restava de sua frágil realidade. A tensão da sala aumentou, cada segundo se arrastando como um peso. Sofia, ainda atrás de Isabela, parecia se perder na confusão. Quem é esse homem? Por que você está tão assustada, Isabela? A voz dela estava bagunçada entre o medo e a confusão. Você precisa ir, o homem disse, esforçando-se para se levantar. Mas ele estava fraco, o rosto pálido, como se estivesse à beira de desmaiar. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Antes que Isabela pudesse perguntar mais, um barulho estrondoso ecoou na casa, como um rugido vindo do chão. A luz começou a piscar. As paredes pareciam se mover, e Isabela estava paralisada. O homem caiu de volta na cama, as mãos tremendo. Eles estão aqui, murmurou, seus olhos se arregalando de terror. A porta da sala se abriu com um estalo violento, revelando uma figura alta. Era um homem com um olhar sombrio, os olhos escuros como breu. As sombras pareciam dançar ao seu redor. Procurem a menina. Não podemos deixar pistas, ordenou. Isabela sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Quem são vocês? As palavras saíram arrastadas, sufocadas pelo terror que a envolvia. O homem desconhecido encarou Isabela, e o pavor se espalhou pelo rosto dela. A sua mãe não é quem você pensa. Ela tem um passado que não deve ser desenterrado, e você se meteu em algo muito maior do que pode imaginar. Sofia estava prestes a reagir, mas Isabela a segurou pela mão, o coração martelando. Vamos, precisamos sair daqui. As duas correram em direção à escada, mas antes que pudessem alcançar o caminho, um dos homens bloqueou o percurso. Sofia, você não deveria estar aqui, ele disse. As palavras estavam carregadas de um significado sinistro. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Nesse instante, tudo mudou. Uma mulher alta com um olhar feroz apareceu atrás dele. Suas feições eram inquietantemente familiares. Clara, Isabela sussurrou. O mundo ao redor parecia desmoronar. Essa mulher era sua mãe? O que estava acontecendo? Precisamos de você, Sofia. É hora de você conhecer quem você realmente é, a mulher disse, estendendo a mão. Isabela estremeceu. Não, você não pode fazer isso. Tudo girava. Cada palavra parecia um golpe. O que significava isso? A mente dela estava em fragmentos, conectando peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Sofia, não a siga, Isabela gritou. Mas Sofia parecia hipnotizada, avançando delicadamente em direção à mulher.
um brilho apagado nos olhos. Isabela tentou puxá-la de volta, mas Sofia foi mais rápida. Isabela, eu preciso saber. E num movimento rápido, ia em direção à mãe. O estômago de Isabela se apertou e antes que pudesse reagir, um grito ecoou da sala. O homem que estava na cama começou a convulsionar. Não, não posso deixar você, Clara! Ele gritou, olhando diretamente para a mulher. As luzes começaram a piscar freneticamente e o chão tremeu. Um objeto grande caiu de um estante, rompendo o silêncio pesado. Saiam daqui! O homem gritou, tentando proteger a cabeça. Mas ninguém se mexeu. Todos congelaram, paralisados pelas ameaças. Isabela não sabia o que fazer. O caos se instalou, e a sala se transformou em um borrão de gritos e movimentos. Pai, o que está acontecendo? E então o homem soltou com uma palavra que mudou tudo. Aquele acidente não foi um acidente. Foi um acerto de contas. A verdade que envolve sua mãe é mais sombria do que você. Imagina. Ela não fugiu do nosso passado. Ela é parte dele. A revelação bateu como um soco em seu estômago. Isabela olhou para Sofia, que agora encarava a mãe com uma expressão que mesclava medo e expectativa. O que isso significa? Isabela perguntou, com voz trêmula. Ela não é sua mãe, o homem murmurou. A confusão tomou conta. Clara não é o que você pensa, e vocês duas não estão seguras. Um silêncio aterrorizante se instalou. Em meio a isso, o olhar de Sofia já não carregava a inocência de antes. Havia algo mais, uma busca por respostas que começava a se acender. A mãe, que sempre fora um pilar de amor, agora se apresentava como um mistério. Um nó se formou na garganta de Isabela. Neste momento de total desorientação, outro barulho estrondoso ecoou. As janelas estouraram, uma tempestade de vidro voando por toda a parte. Isabela se jogou na frente de Sofia, protegendo-a enquanto um raio de luz brilhante iluminou o quarto, quase fazendo a casa vibrar. A figura masculina conhecida como pai de Isabela se contorceu, uma expressão de dor estampada em seu rosto. Ele se virou e Isabela percebeu que sua mão estava coberta de sangue. Mas não era apenas sangue, era uma marca enigmática, como uma tatuagem pulsante que parecia brilhar, iluminando sua pele. Ele a olhou com uma intensidade desesperada. É agora ou nunca, siga a luz, Isabela. É a única maneira de escapar. Mas antes que ela pudesse processar isso, Clara, a mulher que acabara de reconhecer como mãe, começou a gritar. Não pode ser. Ele não pode. Saber. Você não pode saber. As palavras de Clara ressoaram como um eco ameaçador. Isabela, você é mais do que imagina. Vocês são parte de algo muito maior. Não podemos permitir que isto aconteça. E então, no meio da confusão, Sofia foi envolta em uma luz dourada e ofuscante. Isabela gritou. O coração dela estava na boca. Sofia. Mas quando a luz desapareceu, Sofia estava ao lado de Clara, um sorriso enigmático no rosto. Finalmente, eu estou completa. O mundo virou de cabeça para baixo. Uma nova realidade se impôs diante de Isabela, e ela sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. A busca pela verdade se tornava uma corrida contra algo impensável, e o que parecia ser um pesadelo apenas começava. A pergunta ecoou na mente de Isabela. Quem é? Realmente sua mãe. E o que mais ela esconde? Isabela estava paralisada. O brilho nos olhos de Sofia se apagou, como se uma luz tivesse se desligado. A irmã, a mãe, a mulher que sempre a protegeu, agora parecia outra. Clara encarnava um mistério palpável. A tensão no ar era eletricamente carregada. Finalmente, eu estou completa. As palavras de Sofia reverberaram, ecoando em um canto escuro da mente de Isabela. Mas em seu íntimo, uma dúvida a devorava. O que significava aquilo? Uma consciência nova estava brotando nas profundezas de sua mãe. Um mistério se desenrolava bem diante dela, mas as respostas estavam a quilômetros de distância, atadas a segredos nunca compartilhados. O que você quer dizer com isso?
Isabela tentou manter a voz firme, mas a insegurança escapuliu. Clara apenas sorriu. Um sorriso cheio de segredos, e estendeu a mão para a filha. Sofia hesitou, como se a conexão entre elas fosse um fio tênue, prestes a se romper. Mas antes que algo pudesse acontecer, o barulho ensurdecedor de vidro quebrando cortou o silêncio delicado da cena. As janelas estouraram, uma chuva de fragmentos brilhantes voando pelo ambiente. Isabela projetou-se para proteger Sofia, mas uma figura conhecida emergiu do caos. Era um homem, mas não qualquer homem. Era um homem que parecia fazer parte de cada fragmento de seu passado, um homem que deveria estar morto. Pai! A palavra escapuliu dos lábios de Isabela, soando como um grito preso na garganta. O homem estava em pé, seu semblante sereno e ao mesmo tempo aflito. Ele parecia mais vivo do que nunca, mas ao mesmo tempo, muito mais sombrio. Como você está aqui? O homem olhou para Clara, a vulnerabilidade evidente em seus olhos. Precisamos falar, Isabela. O tempo se esgotou. Os ecos de sua voz cortaram mais fundo do que a confusão já havia feito. Mas isso não faz sentido. Isabela estava confusa e a dor perfurava seu coração. Você é o meu pai. Como pode estar aqui e... Através de suas palavras, uma revelação brutal começou a se formar. É complicado, ele murmurou. Uma carga de gravidade em suas palavras. O que você não entende é que entre você e sua mãe existe muito mais do que simples memórias. Vocês duas estão atadas a segredos terríveis. Então, para sua horrorizada surpresa, ele começou a deslizar lentamente a camisa, revelando uma série de marcas e cicatrizes. Essas marcas não são apenas cicatrizes, elas simbolizam o que fizemos, o que Clara fez e o que você tem que enfrentar. O coração de Isabela batia descompassado. A luz ao redor de Sofia se tornava intensa, quase opressora. Isabela balançou a cabeça. Sua mente estava girando. Por favor, apenas explique. O que você quer dizer? Olhando nos olhos da filha, o homem fez uma pausa. Vocês não estão apenas ligadas por sangue. Existe uma linhagem muito mais antiga, uma conexão que foi selada. Clara, sua mãe, ela é parte de algo muito maior. E se você não descobrir isso agora, se não entender o que realmente está em jogo, não só você, mas sua mãe, e a própria vida que você conhece irão desmoronar. Antes que Isabela pudesse comentar, uma explosão repentina de luz inundou o quarto, ofuscando todos. A sensação de perder o equilíbrio era avassaladora. Quando a luz finalmente se dissipou, Isabela se viu em um lugar completamente diferente. Era uma caverna colossal, com paredes de cristal brilhando em cores hipnóticas. Clara e o homem estavam lado a lado, mas Sofia havia desaparecido. O vazio era ensurdecedor. Não, Sofia! Isabela gritou, a pressão no peito crescendo. O que tinha acontecido com ela? O que estava acontecendo? Ondas de pânico a invadiram. Ela está segura, mas precisamos entender o que está acontecendo aqui. O homem disse. A calidez em sua voz agora parecia distante. Um eco distante ressoou pela caverna. Eram risadas, risas estrondosas e sinistras que pareciam vir de todos os lados. A verdade está longe de ser simples. A sombra de uma figura desconhecida se materializou, e um sorriso maligno se formou. Vocês pensaram que poderiam escapar das consequências do passado. Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés. A realidade que havia conhecido se despedaçava novamente. E o que estava em jogo era mais do que apenas a vida de sua mãe. Era a própria essência do que a ligava à sua família e a um destino que ela nunca escolhera. As perguntas continuavam a surgir, enlouquecedoras. O que mais existia? E quem realmente era sua mãe? A escuridão avançava, em busca de respostas que só poderiam ser reveladas se a verdade fosse abraçada. E agora, no meio do terror, o verdadeiro jogo estava apenas começando. Isabela estava paralisada. O brilho nos olhos de Sofia se apagou, como se uma luz tivesse se desligado. A irmã, a mãe, a mulher que sempre a protegeu, agora parecia outra.
Clara encarnava um mistério palpável. A tensão no ar era eletricamente carregada. Finalmente, eu estou completa. As palavras de Sofia reverberaram, ecoando em um canto escuro da mente de Isabela. Mas em seu íntimo, uma dúvida a devorava. O que significava aquilo? Uma consciência nova estava brotando nas profundezas de sua mãe. Um mistério se desenrolava bem diante dela, mas as respostas estavam a quilômetros de distância, atadas a segredos nunca compartilhados. O que você quer dizer com isso? Isabela tentou manter a voz firme, mas a insegurança escapuliu. Clara apenas sorriu, um sorriso cheio de segredos, e estendeu a mão para a filha. Sofia hesitou, como se a conexão entre elas fosse um fio tênue, prestes a se romper. Mas antes que algo pudesse acontecer, o barulho ensurdecedor de vidro quebrando cortou o silêncio delicado da cena. As janelas estouraram, uma chuva de fragmentos brilhantes voando pelo ambiente. Isabela projetou-se para proteger Sofia, mas uma figura conhecida emergiu do caos. Era um homem, mas não qualquer homem. Era um homem que parecia fazer parte de cada fragmento de seu passado. Um homem que deveria estar morto. Pai, a palavra escapuliu dos lábios de Isabela, soando como um grito preso na garganta. O homem estava em pé, seu semblante sereno e ao mesmo tempo aflito. Ele parecia mais vivo do que nunca, mas ao mesmo tempo muito mais sombrio. Como você está aqui? O homem olhou para Clara, a vulnerabilidade evidente em seus olhos. Precisamos falar, Isabela. O tempo se esgotou. Os ecos de sua voz cortaram mais fundo do que a confusão já havia feito. Mas isso não faz sentido. Isabela estava confusa, e a dor perfurava seu coração. Você é o meu pai. Como pode estar aqui? Através de suas palavras, uma revelação brutal começou a se formar. É complicado, ele murmurou. Uma carga de gravidade em suas palavras. O que você não entende é que entre você e sua mãe existe muito mais do que simples memórias. Vocês duas estão atadas a segredos terríveis. Então, para sua horrorizada surpresa, ele começou a deslizar lentamente a camisa, revelando uma série de marcas e cicatrizes. Essas marcas não são apenas cicatrizes. Elas simbolizam o que fizemos, o que Clara fez e o que você tem que enfrentar. O coração de Isabela batia descompassado. A luz ao redor de Sofia se tornava intensa, quase opressora. Isabela balançou a cabeça. Sua mente estava girando. Por favor, apenas explique. O que você quer dizer? Olhando nos olhos da filha, o homem fez uma pausa. Vocês não estão apenas ligadas por sangue. Existe uma linhagem muito mais antiga. Uma conexão que foi selada. Clara, sua mãe. Ela é parte de algo muito maior. E se você não descobrir isso agora, se não entender o que realmente está em jogo, não só você, mas sua mãe e a própria vida que você conhece irão desmoronar. Antes que Isabela pudesse comentar, uma explosão repentina de luz inundou o quarto, ofuscando todos. A sensação de perder o equilíbrio era avassaladora. Quando a luz finalmente se dissipou, Isabela se viu em um lugar completamente diferente. Era uma caverna colossal, com paredes de cristal brilhando em cores hipnóticas. Clara e o homem estavam lado a lado, mas Sofia havia desaparecido. O vazio era ensurdecedor. Não, Sofia! Isabela gritou, a pressão no peito crescendo. O que tinha acontecido com ela? O que estava acontecendo? Ondas de pânico a invadiram. Ela está segura, mas precisamos entender o que está acontecendo aqui. O homem disse. A calidez em sua voz agora parecia distante. Um eco distante ressoou pela caverna. Eram risadas. Risas estrondosas e sinistras que pareciam vir de todos os lados. A verdade está longe de ser simples. A sombra de uma figura desconhecida se materializou, e um sorriso maligno se formou. Vocês pensaram que poderiam escapar das consequências do passado. Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés. A realidade que havia conhecido se despedaçava novamente, e o que estava em jogo era mais do que apenas a vida de sua mãe. Era a própria essência do que a ligava à sua família, e a um destino que ela nunca escolhera. As perguntas continuavam a surgir, enlouquecedoras.
o que mais existia e quem realmente era sua mãe. Nesse momento, tudo mudou. A figura desconhecida sorriu amplamente, e uma onda de energias estranhas cruzou o ambiente. Você estava tão preocupada em descobrir quem você é, mas a verdade é que você nunca foi humana, Isabela. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. O choque percorreu o corpo de Isabela. O quê? Como assim? A sensação de desespero se avolumou. Estava em Isadeu. Você é parte de nós, parte de uma entidade que existe de forma antiga, e agora chegou a hora de você reivindicar seu lugar. Quando seu poder emergir, será mais difícil para todo mundo. Isabela olhou lentamente para o pai, e em sopro abafado tentou entender o que isso significava, o que era essa entidade, e acima de tudo, o que ela teria que fazer. A confusão era uma bruma que a oprimia. Você e Sofia são mais do que apenas filhas de Clara. Vocês são parte de uma linhagem que defende o equilíbrio entre mundos. A figura desconhecida gesticulou, sinalizando a transformação da caverna em um portal pulsante. Isabela não sabia o que fazer. O ar estava pesado com segredos não revelados. Você está dizendo que há mundos que... Eu sou parte de tudo isso. A revelação era aterradora. A sala parecia girar conforme sua mente tentava analisar. E a verdadeira dimensão da vida estava no horizonte, como uma tempestade prestes a estourar. Sim, e eles estão vindo atrás de você. Precisamos defender nossa existência. As palavras soaram como um aviso, mas no fundo, o que significavam mesmo? Uma nova onda de energia flutuou no ar, e Isabela percebeu que o tempo para entender acabava de se esgotar. O que se escondia na escuridão estava prestes a ser liberado. E neste momento, no meio do terror e da revelação, ela sabia que precisaria fazer uma escolha que mudaria tudo para sempre. Isabela sentiu seu coração acelerar enquanto ouvia as palavras do homem. A caverna brilhava ao redor dela, mas a insegurança a consumia. Você está dizendo que sou parte de algo maior? Ela mal podia acreditar. O que isso significava para ela, para Sofia? Sim, ele respondeu, a voz dele soando como um eco distante. Mas agora não é o momento de hesitar. Lembre-se, eles não estão só atrás de você, estão atrás de todas nós. As sombras na caverna pareciam dançar, como se o próprio ambiente estivesse vivo e consciente do que estava em jogo. De repente, o ambiente tremeu. Isabela olhou em volta. Sentindo uma onda de medo, o chão vibrava sob seus pés. Então, uma rachadura abriu-se ao lado dela, como se a terra estivesse se partindo. Um eco profundo e ressonante surgia de dentro da caverna. Eles já estão aqui. O homem gritou, sua expressão mudando drasticamente. Isabela e Clara olharam para ele, e a realidade começou a se desvanecer. O que você está escondendo? O que está acontecendo? Isabela gritou, sentindo que a pressão no peito a impedia de respirar. A tensão estava insuportável. Não posso explicar tudo agora. O tempo é curto. Ele olhou nervosamente para as sombras que se aproximavam. Então, algo realmente chocante aconteceu. Clara, que antes parecia uma protetora, virou-se rapidamente. Diga a verdade agora. Ou todos estaremos perdidos. O tom dela é cortante. Quase como se ela estivesse implorando por alguma coisa. Não, você não pode fazer isso. Ele hesitou, e naquele momento, os olhos de Isabela se arregalaram quando percebeu algo. A conexão entre eles dois não era apenas de amor ou sangue. Era como se, de alguma maneira, ele estivesse preso a ela. Isabela, você não sabia que... Ele parecia hesitar, as palavras entrecortadas por um medo profundo. Você é a chave. Mas isso não vai te salvar. Neste momento, tudo virou de cabeça para baixo. As sombras se tornaram figuras emaradas e malignas, com olhos que brilhavam como fogo. As formas estavam se acercando de maneira predatória. Isabela sentiu seu estômago embrulhar quando percebeu uma das figuras destacando mais do que as outras. Era Sofia, mas não era a Sofia que ela conhecia. As feições da irmã estavam distorcidas, um sorriso maligno moldado em seu rosto. Você já me conhecia, Isabela. Eu sou parte de você. Você simplesmente não se lembrou ainda.
A voz de Sofia ecoava, misturada a um riso horrendo, que parecia ressoar da profundidade da própria escuridão. Isabela quase não conseguiu respirar. O quê? Sofia, não. Suas palavras eram uma súplica, mas a irmã parecia completamente diferente agora. Você, eu e Clara, somos parte de uma linhagem, Isabela, e você não pode fugir. Você sempre esteve destinada a ser uma de nós. A revelação a golpeou como uma onda. Os laços de amor e proteção que ela achava que existiam estavam desmoronando. Clara se voltou para o homem, os olhos cheios de choque. Você sabia disso? Desde o começo? A acusação estava no ar, densa, como fumaça tóxica. Eu tentei proteger. Tentei fazer com que ela não percebesse. Ele respondeu, a voz chacoalhando. Mas não posso mais esconder. É perigoso. Sobretudo agora. As figuras avançaram, e Isabela finalmente entendeu que tudo o que acreditou até então, a segurança em ter uma mãe, a proteção do pai, o amor que sentia por Sofia, estava colapsando sob os olhos dela. A ligação que sempre tiveram era muito mais sombria do que um simples laço de família. Isso não pode ser verdade, Isabela gritou, mas no fundo, uma parte dela era forçada a aceitar a terrível realidade. Você terá que escolher, Isabela. Escolher entre quem você realmente é e o que tem sido. A voz de Clara era quase um sussurro, mas carregava o peso de todo um legado. E o tempo está se esgotando. O ambiente se tornava cada vez mais sombrio e o coração de Isabela pulsava descontroladamente. Era uma certeza distorcida, um terror que a cercava. Ela estava prestes a descobrir, assim como todos, que os segredos guardados por tanto tempo eram apenas a superfície de uma escuridão que nenhuma delas poderia imaginar. E a pergunta que ficou girando em sua cabeça era: quem ela realmente era e o que mais estava a espreitar nas sombras? A resposta estava prestes a surgir de uma maneira que mudaria tudo de uma vez. Isabela encarava a caverna. Os rostos familiares agora se tornavam estranhos. O que foram segredos outrora sombrios agora ocupava cada canto com uma verdade avassaladora. Você é parte de algo maior, Isabela. A voz ecoava naquelas paredes geladas, mas a confusão ainda mantinha refém. A presença de Sofia, agora quase demoníaca, a fazia tremer. O que você é? Quem você realmente é? Ela precisava saber. Mas a resposta parecia escapar. Clara se lançou para a frente, gritando: precisamos sair, agora! As sombras cresceram, envelopando o ambiente em um frio insuportável. O pai de Isabela estava pálido, preocupado, os olhos chamando-lhe. Não deixe Sofia se perder, Isabela. Há poder dentro de você. Você só tem que acreditar. Ele estendeu a mão, como se quisesse puxá-la para alguma luz que ela não conseguia enxergar. Então tudo mudou novamente. Uma onda de dor percorreu o chão, e figuras emergiram das sombras. Eram os que estavam atrás de Clara, os que tinham vindo por tanto tempo. Sua linhagem deve ser destruída. Uma voz sombria rugiu. Isabela sentiu seu corpo endurecer. O que ela deveria fazer? Eu não vou deixar você tocar nelas. Sua voz era um grito de desespero, mas também de determinação. Um calor começou a emanar de seu interior, um fogo que se intensificava com cada passo que eles davam em direção a ela. A luz que ela ainda não sabia dominar começou a girar em torno de seu corpo. Você é mais forte do que imagina, o pai gritou. E naquele instante Isabela percebeu. A conexão com sua mãe, a dor de perder sua irmã, tudo isso se fundia em um único propósito. Um desejo de proteger. Fique longe delas, ela gritou, e a luz cresceu. Era quase como uma explosão de energia que fez todos recuarem. Sofia, no entanto, ainda não era a mesma. Isabela, você não pode me deixar. Eu sou parte de você. Ela andava para frente, cheia de um desejo desesperado por aceitação. Mas algo despertou em Isabela. Uma força interior. Você é minha irmã, Sofia, e é hora de você voltar. Um pulso de luz encheu a caverna. A escuridão parecia se dissipar, mas a figura desconhecida ainda estava lá, e sua presença ameaçadora permanecia.
O pai de Isabela avançou, encorajando. Abrace quem você é, Isabela. Mostre a eles. Com um último grito profundo, ela canalizou tudo o que sentia. Uma explosão de luz ofuscante tomou conta da caverna, e as sombras começaram a hesitar. Com coragem renovada, Isabela se virou para Sofia. Você não precisa ser assim. Vamos nos unir. Ao se estender a mão, uma conexão surgiu entre elas. A luz entre as duas tornou-se um canal de energia, fortificando ainda mais seu laço. No auge do seu poder, as sombras começaram a recuar, mas era preciso um esforço final. Juntas, Isabela gritou. Ambas se uniram e criaram uma onda de luz tão intensa que atravessou a caverna, varrendo tudo à sua frente. As sombras gritavam e então tudo ficou em silêncio. Isabela e Sofia caíram no chão, ofegantes. A caverna se iluminou com uma nova luz. As marcas antigas desapareciam, dando espaço para novos começos. O pai olhou para as filhas, lágrimas de alegria emanando. Vocês finalmente entenderam. Clara sorriu, um misto de alívio e amor. Mas, de repente, um alerta soou no fundo da mente de Isabela. Não era um final pleno, apenas uma pausa. O passado poderia ter sido confrontado, mas ainda havia muito mais à frente. Ela teve um vislumbre de novas sombras pelo horizonte, mais enigmas a desvelar. Isso ainda não acabou, ela murmurou, segurando a mão de Sofia. As duas trocaram um olhar de promessa. Nós vamos descobrir juntas. E enquanto os ecos de suas vozes se dispersavam na caverna agora iluminada, a certeza de que o caminho à frente seria longo e cheio de desafios se instalou. Não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e deixar sua marca. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que você ainda não conseguiu entender sobre esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber o que acontece a seguir. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nesta jornada.